Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Green Code. Um vídeo diferente dessa vez. A gente está numa sala aqui dentro da Sensidia. A Sensidia vocês já devem ter visto nos vídeos que a gente soltou aí no canal. É uma empresa que tem um produto muito foda de gateway de API, né? Middleware de API, a palavra que acaba tendo o mesmo significado, mas ela quando você constrói uma API e você quer pôr camadas de segurança, de monitoramento na sua API, você contrata o serviço deles e antes da requisição chegar de fato na sua aplicação, vai passar por eles primeiro para fazer todo esse filtro e essa camada aí de segurança a mais. Quem não viu direito, assiste a live que a gente fez no Meetup, que lá está muito bem explicado. Porque hoje aqui o assunto é um pouco diferente. Hoje a gente vai falar sobre o dia a dia de uma empresa de tecnologia, de alta tecnologia, como aqui na Sensidia. A gente vai falar sobre a jornada de como a demanda chega para o time de tecnologia e como ela sai do começo ao fim, ponta a ponta. Então a gente pretende trazer bastante gente que trabalha aqui na Sensidia para fazer essa jornada aqui com vocês. Para começar, a gente vai falar aqui com o Herbert Miranda, que vocês estão vendo aqui na minha frente. O Herbert, ele é Brain Code também, é um dos sócios aqui do Brain Code, mas ele trabalha aqui na Sensidia e ele vai falar sobre a primeira etapa desse fluxo, que é como a demanda chega, né? Como que um novo desenvolvimento, uma nova coisa que precisa ser feita nesse produto da Sensidia ou em outros produtos que eles têm, como que chega essa demanda, né? Da onde que vem, como que vem e o que acontece com ela quando ela cai ali no time de produto. Então vai lá, Herbert, se apresenta primeiro, fala o que você faz aqui na Sensidia e depois vamos bater esse papo de o que acontece aí com a demanda quando ela chega. Legal, show de bola, Danilo. Bom, gente, então, como o Danilo trouxe, né, a Sensidia, ela, detalhar um pouquinho mais, ela tem algumas frentes principais aí. Uma delas é o produto nosso, o carro-chefe, que é o API Management, então faz toda a parte de gestão de APIs. Dentro dele tem a parte de gateway, tem outras questões de acompanhamento de logs, trace, entre outras features aí. A gente tem uma parte de consultoria também, então toda a parte de consultoria de gestão de APIs, toda a parte de consultoria para microserviços, para acertar arquiteturas, né? Desde o processo de experiência digital, né? Então tem muitos clientes nossos que utilizam todo o nosso produto e a nossa consultoria para construir experiências digitais, ou até mesmo para acelerar o crescimento a nível tecnológico dentro das empresas, né? Que a gente fala de Agile Architecture aqui. Então, a Sensidia, ela tem toda a parte do API Management, tem a parte de consultoria, que a gente chama de People Services, né? E a gente também tem a parte do movimento Open, né? No Meetup a gente até comentei um pouquinho disso. Então, Open Bank, Open Financing, Open Insurance, Open Health, todo o movimento de Open, a Sensidia tem uma estrutura e produtos que são aderentes a esse processo para facilitar toda essa integração, né? Então, tudo que a gente fala a respeito de integração, a Sensidia tem um produto para suprir essa necessidade, tem serviços também atrelados para suprir essa necessidade. Então, falando um pouquinho do Herbert, eu estou trabalhando na área de produto. Dentro da área de produto a gente tem algumas segmentações que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente, mas meu papel aqui é como liderança. Então, eu sou team leader. Um team leader ele tem um papel de olhar para os processos de desenvolvimento. Então, processos, quando eu falo processo, a gente está falando de agilidade. A gente trabalha com modelo ágil aqui. Então, eu olho para o modelo de trabalho, Scrum, método Kanban, método Cristal, todo o processo de facilitação de trabalho de um time multidisciplinar, que a gente chama de squads, né? Então, squad lá no meu time, por exemplo, a gente está em cerca de 10 pessoas. Eu tenho um arquiteto de software, eu tenho um dev front-end, eu tenho um dev back-end, eu tenho QAs, eu tenho DevOps, tenho Tech Writer, que é como a gente trabalha com produtos técnicos que são utilizados por outras empresas na área técnica, então a gente tem toda uma documentação técnica, então a gente tem Tech Writer. Além disso, a gente tem arquiteto de soluções que trabalha cross, não especificamente só no meu time, mas também trabalha cross, olhando uma visão um pouco mais ampla, fazendo POCs, né, de tecnologias para a gente utilizar nos produtos.
Então eu olho para as pessoas da squad também, então toda a parte de crescimento dessas pessoas, plano de desenvolvimento, acompanhamento, se está tudo fluindo bem, onde a gente precisa melhorar o ambiente para ela, eu cuido desse processo também. Tá? Então eu faço a gestão de pessoas e gestão dos processos. De forma bem resumida, esse é o meu trabalho aqui. Falando um pouco da estrutura, né, que eu acho que é legal a gente passar, dentro da área de produto, como a gente tem vários produtos, a gente tem algumas segmentações. Então, vamos supor lá que você está montando, vamos pensar num cenário hipotético para a gente entender o ponto que a gente chegou aqui na Sensid, né? A gente monta uma empresa nova de desenvolvimento e a gente faz um produto. Geralmente a gente vai começar com uma equipe pequena, que a gente vai chamar de time ou squad, que é muito comum ser falado aí no mercado. Então a gente começa com uma squad, e squad a gente tem pessoas multidisciplinares, então front, back, o time que a gente precisar ali. E ele desenvolve esse produto. Aí o nosso produto começa a ter aderência para o mercado. E aí o volume de coisas começa a aumentar. A gente pode crescer essa squad, mas tem uma limitação a nível de gestão e da gente conseguir fazer algo produtivo com o time. Então o Scrum, por exemplo, ele traz para a gente ter até 9 pessoas no mesmo time. E aí começa a quebrar em mais de uma squad. Então a gente pode ter lá 3 squads trabalhando no mesmo produto. Esse é um conceito, inclusive, do Spotify, lá, que ficou bem famoso aí pelo Spotify. O que acontece? A gente pode ter outros produtos ou o produto pode ser grande o suficiente que a gente tenha que segmentar em etapas ali e foco de trabalho. E aí a gente começa a trabalhar no conceito de tribos, né? Então essa tribo olha para no nosso caso da Sensid, a gente tem uma tribo que olha para o API Management, que é o nosso produto core. A gente tem uma outra tribo que olha para alguns outros produtos que recebem informações também do API Management, mas tem outras ações. Por exemplo, no caso do meu produto, que a gente está fazendo New Analytics. É um produto que vai receber log e trace do API Management e de outros produtos. Então, eu faço parte de uma tribo que trabalha um pouco mais cross, que pega informações de todos os produtos. A gente tem outra tribo que trabalha com Governance Mesh. Então, a gente trabalha com aquela parte mais de microserviços e tudo mais. Então, você começa a segmentar, né, as tribos, que são macro temas, e dentro da tribo pode ter mais de uma squad. Então, pensando na linha cronológica, você vai aumentando e você vai criando estruturas para facilitar essa gestão e visualização. E aí, tudo isso está dentro da área de produto aqui. Hoje, se eu não me engano, a gente tem cerca de 5 ou 6 tribos, eu não tenho certeza, tá? Mas em torno desse número. E aí, dentro dessas tribos, tem squads lá dentro, né? O time de produto aqui, ele atua desde a parte de receber essas demandas, identificar oportunidades, né? A Sensid esteve no quadrante mágico lá do Gartner, né? Isso quer dizer o quê? Que a gente tem um posicionamento de inovação muito forte. Então eu vou trazer de forma resumida aqui, mas são muitas mais frentes que acabam surgindo, mas a demanda ela pode surgir desde o cliente. A gente tem um time de Customer Success. Então a gente tem sucesso do cliente. A gente tem um time de clientes que olha para toda a parte do sucesso do cliente e fica acompanhando como que está. Então tem toda uma jornada, né, desde o onboarding, configuração e acompanhamento, renovação de contrato. Então tem uma atenção muito grande com o nosso cliente e dali pode gerar insights, pode gerar melhorias, pode gerar oportunidades para a gente evoluir nosso produto. Então essa é uma das origens das demandas, vem dos nossos clientes. Outra origem pode ser do nosso suporte. A gente tem um time que faz atendimento dos clientes e ali podem ser identificados problemas e oportunidades também. Então, mais uma origem ali de demandas para a gente desenvolver. E aí a gente tem toda a visão de inovação. A gente está no quadrante mágico do Gartner, então a gente acaba tendo, seja por pesquisa de mercado, seja por análise ou enxergar tendências e propor tendências, a gente acaba tendo um processo de inovação interna também. Então, a gente também tem que trazer isso junto com as demandas. E aí entra num processo de priorização. Então, a gente tem alguns papéis que trabalham esse processo de priorização. Então, um dos principais que puxam esse tema é o Product Manager. Olhar o que a gente tem de oportunidades, como que a gente pode se posicionar. A partir disso, através de pesquisas, trabalhando com vários outros papéis ali, atrelado, né? A gente entra no processo de discovery.
E aí, a partir disso, ele pode gerar um processo de priorização. Tem também aqui dentro da Sensidia, antes de falar de priorização, que eu estava conversando ontem, tomando chopp, conversando ontem com o pessoal depois do Meetup, eu fiz a seguinte pergunta pro pessoal mais técnico. Cara, beleza, hoje vocês têm um produto que roda muito bem, dado o contexto de tecnologia que a gente tem no mundo hoje. Docker, Kubernetes, a API Gateway da AWS, todo esse mundo de tecnologia. Mas a gente sabe que daqui não sei quantos anos isso pode ser outra coisa totalmente diferente. Pode nem usar mais Kubernetes, por exemplo. Como que vocês fazem essa atualização? E aí eles estavam me explicando também que tem um time interno aqui da Sensidia que é um time de pesquisa. Então é como se fosse um laboratório, né, que o cara vai... para ficar mais lúcido, é como se fosse um laboratório onde o cara vai juntando ingrediente e ver se aquilo explode ou se dá alguma fórmula mágica. Então tem um time de pesquisa aqui dentro da Sensidia que vai pesquisando novas tecnologias, faz POCs, né, provas de conceito com essas novas tecnologias, e se dá certo eles usam, se dá errado eles descartam. E ao meu ver, e aí você pode complementar, esses experimentos também é uma fonte de demanda, porque pode ser que eles descubram alguma coisa muito interessante que faz muito sentido para o produto Sensidia, que isso acaba entrando também na fila de priorização de alguma forma e vai para desenvolvimento depois. Isso deve acontecer bastante, inclusive. Acontece, de certa forma, o produto que eu estou hoje, ele é um reflexo disso, né? Ele tem, falando de negócio, ele tem vários indicadores que ele pode influenciar. E um deles que ele pode influenciar é na questão de redução de custo, né? Pensa que a gente tem um produto, a gente também tem que olhar para os nossos custos. Se ficar alto demais, fica alto para a gente cobrar do nosso cliente. Então, assim, tem toda uma visão ali de como a gente pode colaborar e aí provas de conceito, né? Que é você pegar e testar uma tecnologia, testar algo, você pode encontrar oportunidades. E aí, no nosso caso, a gente testou novas ferramentas lá de armazenamento, enfim, que podem gerar essa redução de custo. Foi validada essa prova de conceito? Foi. Então agora a gente passa a aderir isso para dentro do produto. Então é bem legal trazer esse caso, que prova de conceito é algo rotineiro, inclusive. Ontem, no Meetup, né, o pessoal acabou mencionando um pouco do volume, né, que a gente já bateu o teto da AWS algumas vezes ali. Então a gente tem que entender que a gente está dentro de um ambiente que o volume de requisição é muito alto. Volume de demanda é muito alto. Então a gente tem que estar sempre procurando alternativas e tecnologias novas que consiga suprir esse volume que está cada vez crescendo mais. E aí a prova de conceito, para os arquitetos de soluções, principalmente, fazem parte da rotina. Eles estão sempre fazendo alguma prova de conceito para a gente poder aderir dentro da construção dos produtos ou evolução desses produtos. Sim. E esse teto, para quem não entendeu, a Sensidia tem muitos clientes gigantes de varejo. Então, ou até mesmo de meio de pagamento. Então, numa Black Friday da vida, onde eles têm lá um meio de pagamento que é cliente deles, toda a requisição que vai para a API desse meio de pagamento vai passar pelo gateway da Sensidia. Então, a mesma requisição que esse cara recebe, a Sensidia recebe. Então, vocês imaginam a quantidade de requisição que não acontece aqui no ambiente deles. E é interessante, dentro dessas conversas que a gente vem tendo aqui, é que a Sensidia é tecnologia pura, assim. Ela não é uma empresa que pensa negócio, assim, no sentido de uma empresa comum lá, que tem, sei lá, uma plataforma, vou dar um exemplo, uma plataforma de curso. Alguém da área de negócio, lá de educação, está pensando numa feature nova para o aluno poder fazer a prova de um jeito mais gostoso, por exemplo. Sei lá, um exemplo esdrúxulo. Aqui na Sensidia não é isso. Aqui é como que a gente pensa novas tecnologias para agregar no negócio dos nossos clientes. Então, o objetivo claro que ficou para mim ontem, né, conhecendo mais a Sensidia, é que vocês estão olhando para a tecnologia, para deixar que o cliente de vocês se preocupem apenas com o negócio, apenas com o business, com as regras de negócio deles. E isso é muito louco, assim, porque
para surgir uma nova demanda, não vai surgir de alguém que que não entenda pelo menos alguma coisa de tecnologia. Não tem como surgir de alguém que puramente alguém do time de educação, por exemplo, que não respira tecnologia. Porque o papo aqui, você vai falar com a pessoa que vende, ela sabe falar sobre Kubernetes. Você vai falar com qualquer pessoa aqui dentro, a pessoa fala sobre tecnologia nível a nível ali comigo, por exemplo, que sou hoje gerente de tecnologia, com o Virgo, que é Tech Lead. Então é meio muito louco, assim. O Herbert me falava quando ele entrou aqui que ele nunca tinha visto um nível tão alto de tecnologia. E agora que eu estou aqui conhecendo, de fato, assim, os caras respiram tecnologia, assim, não tem outro assunto aqui dentro. Eles estão respirando tecnologia para que os clientes possam pensar em negócio. É até legal, assim, esse exemplo que você trouxe, né, de todo mundo que a gente conversa aqui entende de tecnologia. Nosso CEO, ele fala de tecnologia. Até no nosso produto API Management, se bobear, deve ter um trecho de código dele lá também, das antigas, né? Mas ele fala de tecnologia, ele discute sobre tecnologia com arquitetos, se for o caso, né? Não que faça parte do papel dele, mas só para a gente ter noção do nível de conhecimento técnico que acaba tendo. E outro ponto que você citou, Danilo, é a questão de a gente está pensando em tecnologia, a gente não está pensando em negócio, por exemplo, no caso da educação, fazer um formato melhor de fazer a prova. A gente está provendo meios de facilitar essa construção, né? Provendo meios de facilitar esse processo de construção. E aí a gente tem cases de clientes aqui que pivotaram o negócio e cresceram absurdamente e conseguiram fazer de forma rápida por conta de todo esse aparato de gestão de APIs e microserviços que a gente tinha. Que se não tivesse todo o gateway, toda a parte de gestão de APIs, toda a estrutura para suportar um volume alto de requisições, ele não teria feito isso tão rápido como fez. Então, recentemente a gente teve um papo e foi mencionado esse case de cliente. Então, é bem legal saber que a gente contribui no final das contas de negócio. A gente fala o tempo todo de tecnologia aqui, mas na ponta a gente está viabilizando operações de negócio que faz com que a empresa cresça muito. Esse foi um caso de um dos clientes, tá? São vários clientes. Se o pessoal acessar lá sensidia.com vai ver a quantidade de clientes de vários segmentos. Então, e-commerce, parte financeira, meios de pagamento. Gente, tem educação, tem muitos segmentos lá. Está até separado por segmentos que são bastante logos, como a gente fala aqui. E aí, voltando um pouco para o processo, né? Então, espera aí. Deixa que eu volto, que eu pensei numa dinâmica aqui. Vamos supor que o produto de vocês não tem aquela parte de log que a gente viu. E eu sou do sucesso do cliente, aqui da Sensidia, e meu cliente falou que ele quer, ou ele falou dessa forma, que eu acho que não é o que acontece, mas ele falou que uma das necessidades dele é saber todos os passos que a requisição passou, né? Desde a hora que ela chegou aqui no gateway até ela ir lá pro final e retornar pro cliente final, que é o cara que está comprando no Black Friday, por exemplo. Descobri que tem essa necessidade e cheguei com essa demanda para o time de produto. Só que eu imagino que o time de produto tenha outras bilhões e zilhões de coisas na fila para ser desenvolvida. Mas cheguei com a minha, quero que a minha seja priorizada. Como que funciona isso? Então a gente tem toda uma análise feita pelo time de produto, né, principalmente pela figura do PM, olhando a nível de negócio, o que é mais interessante para os nossos clientes, o que é mais interessante para como a gente se posiciona com o nosso produto de tecnologia. E aí então tem técnicas de priorização, que eu não vou entrar nos detalhes aqui, para priorizar uma feature frente à outra, né, uma melhoria frente à outra, um novo produto frente à outra. Então tem toda uma análise de uma priorização. Então, existem técnicas, agora eu vou falar um pouco mais de mercado, né? Você pode utilizar a matriz de impacto e esforço, você pode utilizar outros tipos de matriz, GUT, tem algumas técnicas de priorização, que ela vai te trazer pilares que são importantes para o seu negócio e para você priorizar isso ao invés daquilo. Então, coloca todas as demandas dentro de uma visão e aí você vai pontuando isso, né?
Tô trazendo práticas de mercado porque não existe, eu vou usar essa é a única correta. Não, pode ser feito de várias formas. E aqui a gente tem o nosso modelo adaptado com os posicionamentos que a SenseDia tem. Tá, então beleza. Aí fizeram a priorização, escolheram a minha, porque a ideia é sensacional, vai reduzir custo, vai aumentar a performance, vai ter rastreabilidade das coisas, beleza. Só que eu não chego com o produto pronto para vocês, eu não chego com a ideia... muitas vezes eu nem sei o que eu quero direito. E vocês precisam fazer um processo ali de descobrimento, de maturação dessa ideia junto com quem trouxe essa demanda. Como que é feito isso? Vocês fazem antes ou depois da priorização? Imagino que seja depois. Depende. Aí talvez eu entre em seara que eu não tenho domínio, então eu vou resumir, tá? Mas a gente tem um time, por exemplo, que cuida do pré-sales ou pré-venda, por exemplo. Antes de vender para um cliente, às vezes é feito uma POC dentro da infraestrutura dele para mostrar o que a gente consegue executar para eles. Porque aí entra com o cenário do cliente, né? E aí, validado pelo cliente, ele falou, cara, beleza, é isso que realmente a gente precisa. A gente dedica um tempo nisso, faz essa estrutura, mostra para ele, porque muitas vezes o cliente não sabe o que necessariamente precisa. E aí a gente vai entendeu, mapeou, mostra para ele, apresenta, faz até uma POC funcional muitas vezes, e aí entra no processo de adaptar o que for necessário. Olhando isso, às vezes tem muita relação com o produto, né? Mas também às vezes tem relação com consultoria. Olhando para a questão de produto, o PM, né, o Product Manager, ele acaba fazendo esse papel também de entender mais dentro do cliente. Então deve ter vários bate-papos com quem trouxe a demanda e o PM traz o time também. E PM, a área de clientes nosso, né, o time de CS trabalha muito forte, é o time mais próximo do cliente, né, que acompanha. A gente até brincou outro dia aí, né, se o produto da SenseDia cair por 10 segundos, a gente pode ter perdido muitas requisições de vários clientes. Esse é um impacto milionário. Multimilionário, às vezes até bilionário. Exato, então acaba esbarrando até nisso. Show. Cara, eu acho que a partir daqui, me corrija se eu estiver errado, mas a partir daqui, se a gente começar a ir um pouquinho mais pra frente, a gente já vai estar entrando na mão na massa, na galera que desenvolve, né? Na galera aqui do Brain Code que mexe com código, né? E eu acho que é melhor a gente trazer alguém que faça isso aqui na vida real, que de fato bote a mão em código. Então, a gente vai ter uma continuação desse vídeo, onde a gente vai trazer aqui um desenvolvedor back, front, algum arquiteto de software, alguém que está ali de fato com a mão na massa em código para a gente entender melhor, uma vez que foi priorizado, que passou pelo time de produto, como que a gente agora vai desenvolver. Mas é importante lembrar que não vai jogar na mão do desenvolvedor e ele vai sair fazendo até terminar. O Herbert, como team leader, como agilista, vai estar participando de toda a etapa do desenvolvimento. Perfeito, Danilo. Então a gente falou um pouco ali da parte de como chega as demandas, né? Várias origens aí de demandas. Falamos um pouco de como o time de produto acaba atuando, olhando para a priorização, e aí a gente entra daqui para frente no processo de desenvolvimento. E aí a gente acaba esbarrando em vários papéis. Como eu disse, no meu time mesmo a gente tem arquiteto de software, back-end, front-end, QAs, DevOps. Então a gente vai acabar esbarrando em todo esse processo. Então vamos trazer pessoas para falar um pouquinho mais mão na massa, né, de como funciona isso. Beleza? Show. Obrigado, Herbert. Valeu, galera que assistiu. Não esquece dos recados de sempre. Se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos, participar das nossas comunidades aí que está nos links na descrição do vídeo. E dar uma visitada também, a gente vai deixar o link aqui no job board, né, onde a SenseDia divulga as vagas para que você possa vir trabalhar aqui nessa empresa que, galera, posso te garantir, tenho alguns anos de experiência em startup e empresas que tinham alto nível de tecnologia, e eu garanto que igual aqui é difícil de encontrar, principalmente nessa região que a gente mora aqui no interior de São Paulo.
Beleza? Então tamo junto, um abraço e até o próximo.